Bom dia, chat. Robô gigante. Isso é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores coisas que já foram feitas. Porque ver aquelas toneladas de metal se movendo e caindo na porrada é muito legal. Peguei. E hoje irei falar de um filme de robôs gigantes que é extremamente elogiado por muitos, considerado até um dos melhores já feitos do gênero, Círculo de Fogo. Toda vez que esse filme aparecia pra mim, sempre tinha gente falando muito bem dele. E no início desse ano, voltou a ser comentado, porque 2025 é o ano que o filme se passa. E por causa de tudo isso, decidi ver. E eu sei o que você deve estar pensando. Cadê a outra franquia de robôs gigantes? Cadê os filmes de Transformers que você disse que iria falar até o quinto? Calma, tá? No final do vídeo eu explico. E também já sabem, né? Apertem no like, se inscrevam, ativem o sininho para não perderem nada. A história se passa em nosso mundo, onde a partir de um momento, monstros gigantes chamados de kaijus começaram a vir para cá, saindo do Círculo de Fogo. O Círculo de Fogo é algo que existe na vida real, que é uma falha das placas tectônicas localizada no Pacífico. Mas na história do filme, os kaijus saíram de lá por meio de um portal que surgiu nas profundezas do oceano. Com a presença dos kaijus, uma destruição imensa é causada em todo o canto do mundo, e a humanidade precisou se unir para contra-atacar, mas era muito difícil e muito demorado conseguir matar essas criaturas. Então surgiu o plano de criar uma arma que se equiparava a esses monstros, os Jaegers. Robôs gigantes com um alto poder de fogo que foram projetados para lutar contra os kaijus de igual para igual. Para conseguir pilotar essas coisas, é preciso de duas pessoas para se conectarem de forma neural, formando um vínculo, e assim conseguindo pilotar os Jaegers como se fosse o próprio corpo. Não é possível pilotar com apenas uma pessoa, porque ela não iria conseguir aguentar a carga daquela coisa. Os kaijus surgiram em 2013 e desse ponto em diante, com a criação dos Jaegers, a humanidade conseguiu derrotar vários desses monstros. Isso mudou o mundo por completo. Porém, com o passar dos anos, começaram a surgir kaijus muito mais fortes, e os Jaegers não estavam conseguindo lidar com eles. O número de Jaegers destruídos era maior do que de kaijus mortos. Por causa disso, a humanidade decidiu abandonar o projeto dos Jaegers e iniciar um outro, que é criar uma muralha gigantesca em torno para se protegerem. Só que o general Stecker, que era o responsável pelo projeto Jaeger, não aceita essa decisão e decide formar a sua própria resistência, reunindo pilotos conhecidos para usarem antigas versões de Jaegers que sobraram, e assim continuando na luta contra os kaijus. E dessa forma conhecemos Haley Beckett, um piloto de Jaeger muito habilidoso, mas que parou de lutar após a perda do seu irmão em batalha. Mesmo com alguns traumas, ele decide voltar a pilotar um Jaeger junto com uma nova parceira. Só que desta vez não vão apenas continuar lutando sem rumo, mas sim destruir o portal que traz os kaijus para o nosso mundo. Durante os anos 2000 até meados dos anos de 2010, foi lançado muito filme de robôs gigantes e de monstros gigantes. É um gênero que se popularizou demais.
Transformers surgiu naquela época e foi o auge da franquia. Cloverfield Monstro é um ótimo filme de terror found footage. Gigante de Aço, que é um clássico, e o Monstruverso, que começou com um novo filme do Godzilla, que não foi tão bom assim, mas que logo depois iria melhorar. E nesse meio surgiu Círculo de Fogo, um filme de robô gigante que possui uma qualidade tão boa que chega a ser impressionante. A trama é bem simples, é aquele tipo que já conhecemos. Está acontecendo uma invasão de monstros e a humanidade precisa se defender, algo que já vimos antes por aí. E isso é bom, porque ela não precisou ser complexa ou profunda para chamar a atenção. É o básico do básico que executa tudo da melhor forma possível. E isso também se aplica aos personagens. Eles têm as suas questões pessoais para serem lidadas, mas são resolvidas até o final sem se enrolar. O ponto importante é que o filme entrega o que muitos fãs querem ver: uma porradaria franca entre robô e monstro. E vamos ser sinceros, isso é o que você espera quando vai ver um filme desse tipo. É claro que ser só isso não se sustenta. É preciso de explicações e coisas do tipo para saber mais da lore. A questão é que esses dois aspectos precisam ser bem trabalhados, principalmente equilibrados, para que não atrapalhem em nada. E a execução de tudo foi ótima nesse filme. Por falar nisso, a ação do filme é uma das melhores já feitas e ainda consegue passar a sensação colossal e sufocante quando os Jaegers e os Kaijus estão em cena. Cada movimento feito, você sente o peso que tem. Todo o cenário se torna frágil em volta deles. E as pessoas, quando estão por perto, faz com que surgisse um sentimento de impotência. É um momento onde só uma coisa importa: sair vitorioso na luta a todo o custo. Agora, falando do CGI, que é maravilhoso, vamos combinar que criaturas gigantes já vão ter um CGI bom. Isso virou um padrão. E nesse filme não seria diferente. É muito bem feito e muito bem detalhado. Tiveram muito cuidado ao fazer. A mesma coisa acontece com os efeitos práticos. Aquela cabine dos pilotos, por exemplo, tem uma estrutura ótima. Muita coisa é dividida entre os efeitos especiais e os efeitos práticos. A produção do filme é incrível, chega a ser surreal com tudo que mostraram. Círculo de Fogo é um filme incrível, se tornou um grande fenômeno e um ícone da cultura pop. É difícil falar desse filme, todos os seus aspectos estão em um nível de qualidade muito alto. É simples, mas ao mesmo tempo impressionante. A luta de Hong Kong é a melhor cena. A chuva, a iluminação, a destruição é um espetáculo visual, como todo o resto. Ainda mais que é um filme do Guillermo del Toro. Sempre sai algo bom quando ele está envolvido na direção. A nota que dou é 9 de 10. Se você é alguém que gosta de filmes de robôs gigantes, esse é, sem sombra de dúvidas, um filme que você precisa assistir. Vale muito a pena. A história é bem fechadinha, início, meio e fim, que nem parece que precisa de uma sequência. Tá, eu sei que fizeram uma, mas muitos fãs odiaram tanto que preferem agir que nem existe. Então é isso, obrigado por terem assistido. Esse vídeo deve ter ficado um pouco curto, por causa da simplicidade que o filme tem, mas consegui falar sem problemas. Porém, o que todo mundo quer saber, por que estou demorando tanto para falar de Transformers? A questão é que tinha alguns filmes que eu estava querendo falar há algum tempo, e dois tinham prioridade por causa da data, e por isso acabaram passando na frente.
e fiquei adiando os filmes de Transformers. Mas não se preocupem que agora voltamos ao normal. Nos próximos meses vai ter vídeo falando do resto até o 5º filme. Apenas aguardem. Apertem no like, se inscrevam, ativem o sininho e comentem que isso ajuda demais. As minhas outras contas estão na descrição e se quiserem dar uma forcinha a mais, o meu LivePix também está na descrição. É isso. Boa noite, chat.